Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Tem um pessoal que não está muito bem aí, que não respondeu não, mas Deus vai fazer você ficar melhor. Hoje, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você que é pai. Que Deus abençoe você nessa responsabilidade de criar um filho, né? Eu não tenho responsabilidade maior do que essa. Criar um filho para Deus. Porque a gente não cria o filho para a gente não cria o filho para o mundo, nós criamos um filho para Deus, para que um dia ele possa estar no céu junto com você, né? Então, parabéns você, pai. Hoje, nós, não sei se vocês estão sabendo, acredito que sim, mas nós estamos aí até setembro aí fazendo uma continuidade do Caleb, é por isso que a gente está todo mundo vestido de Caleb aqui, o pessoal vem cantar vestido de Caleb, é por isso aí, porque nós estamos continuando um pouquinho do projeto que aconteceu durante 15 dias aqui na região. E qual que é a proposta? A gente vai passando alguns estudos bíblicos aqui sobre doutrinas da Igreja Adventista e em forma de estudos bíblicos aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje, como é Dia dos Pais, a Águida falou assim, vê se você consegue falar alguma coisa sobre pai. Eu estava pensando em falar sobre Trindade e aí eu fiquei muito confuso, fiquei dividido comigo mesmo, falei assim, o que eu vou falar sobre pai? E eu resolvi falar sobre Deus o Pai, de um aspecto, assim, um pouco que causa divisões de pensamento, assim, que você fica em conflito consigo mesmo. Por exemplo, quem aqui já não imaginou na sua cabeça que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais rígido, bravo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais bondoso, misericordioso? Quem já não pensou assim? Eu já pensei assim. Quem já pensou assim, levanta a mão, me ajude aí. A maioria. Ou os outros não acharam, ou ficaram com vergonha de levantar a mão. Mas a gente pensa assim porque a gente vê Deus trazendo muito juízo em algumas partes do Antigo Testamento. E a gente foca muito em Jesus no Novo Testamento. Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus morre por nós. Então, há uma impressão que é uma dicotomia, uma falsa dicotomia, entendeu? Mas isso não existe, a gente vai ver hoje o porquê. Antes de a gente começar aqui a entrar no assunto, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, estou aqui de frente da Tua igreja, ó Deus. Eles vieram aqui ouvir a Tua palavra e aprender de Ti, ó Deus. Então, que eu que sou pecador e um servo apenas, ó Deus, não atrapalhe eles a entender a Tua mensagem, ó Deus. Me usa como canal de instrumento para que eu possa passar a sua mensagem, ó Deus. Que eu não esconda nenhuma partícula da tua verdade, ó Deus. E que, apesar de mim, o Senhor consiga trazer a sua palavra hoje, ó Deus. Perdoa os meus pecados, me ajuda, é o que eu te peço por Jesus Cristo. Amém. Por que a gente pensa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais misericordioso? Por alguns textos, por exemplo, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Diz assim: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como os velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Isso aqui, Josué entrando em Canaã, por ordem de Deus. Agora, Josué, ainda, capítulo 8, versículo 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximamos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós... Não, eu errei aqui, tá errado isso aqui. Vai para o capítulo 11, versículo 15. Ignora o 8:5 aí, que eu anotei errado aqui na minha Bíblia. 11:15. Certo. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez.
nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. São 2 versículos. Primeiro tem um versículo que fala que é para matar tudo. Ovelha, homem, mulher, criança, na faca, na espada, para matar todo mundo, para não deixar ninguém vivo. O outro versículo que está lá em 8, no capítulo 8, que eu esqueci de falar, era que a cidade de Ai foi tomada e só naquele dia 12 mil pessoas morreram. E aqui no capítulo 11 diz que tudo isso foi ordem de Deus, passada para Moisés, que foi passada para Josué, e ele cumpriu. E tem um outro versículo que é mais terrível ainda. 1 Samuel, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não é para poupar ninguém. Quando você lê aqui o capítulo 15, parece até que dá a entender que só sobrou o rei, porque Saul foi desobediente. Sobrou o rei e o rebanho, mas o que dá a entender é que ele matou todo mundo, inclusive crianças de peito. Que Deus é esse que manda matar crianças de peito? É o nosso Pai esse mesmo? É o Deus que a gente costuma ver na Bíblia? É um Deus de amor esse? E a gente vai entender um pouquinho o porquê existe essas coisas aqui na Bíblia que assustam tanto, que dá a entender que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Uma coisa que nós temos que entender é uma coisa chamada cultura. Porque quando você olha assim, lê esse texto sem ter uma base, sem pensar um pouquinho, sem refletir nele, dá a entender que o povo de Israel saiu do Egito, foi para Canaã e se apossou daquela terra matando todo mundo, com um genocídio. Saiu entrando, matando a população que já vivia lá, e entrou e tomou a terra. Tem uma coisa interessante que é, por exemplo, nos Estados Unidos tem um feriado que é o 4 de julho. O que é o feriado de 4 de julho? Quando as pessoas saíram da Inglaterra perseguidas, elas foram para os Estados Unidos. Chegando lá, elas fundaram lá uma nação. E o dia de 4 de julho foi o dia que eles chegaram lá. 4 de julho não, 4 de julho é dia da independência, eu estou errando. É o dia de ação de graças que está lá para novembro. Eu não lembro a data de cabeça agora. 4 de julho é a independência dos Estados Unidos. Ação de graças é em novembro. E o que aconteceu? Quando eles comemoram todo ano, é o feriado mais importante dos Estados Unidos, é o dia de ação de graças. Por quê? É o dia que eles chegaram lá na terra. Só que tem um povo que considera o dia de ação de graças como a pior catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos, que é o povo indígena. Eu não tive tempo de montar uma apresentação de slides com a foto, mas tem um memorial indígena e eles dizem que o dia que os americanos comemoram, eles choram, porque o americano, o inglês que chegou lá, ele chegou com a Bíblia numa mão e uma arma na outra. Você lê a seco, parece que é isso. O povo de Deus chega para invadir uma terra que não é dele, se você ler assim, e é para matar a criança de peito. No caso aqui de Saul, eles já estavam estabelecidos, mas lá em Josué teve cidades que não foi diferente. E por que Deus mandou esse negócio acontecer? Tem um negócio chamado cultura, e a definição de cultura eu peguei aqui, e vocês vão entender um pouquinho, parece que eu vou estar saindo do tema, mas não estou, vocês vão entender. Cultura, dicionário diz o seguinte: a cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano,
não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então, quando você faz uma sociedade, a cultura dentro dela te influencia. E não tem jeito. Você pode tentar resistir, mas você é influenciado em alguma camada aí pela sua cultura. Por exemplo, quando eu estava... Não vou nem muito longe, eu vou aqui pertinho mesmo. Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo, aqui, que ela é famosa pelo Natal. Como que é? Ali, Guararema, não é? Guararema é o seguinte: você pisou numa faixinha de pedestre, o pessoal para o carro, deixa você passar. Aqui em São Paulo, você pisou a faixinha de pedestre, você tem cuidado para o cara não levar seu pé embora. Outra coisa que também o pessoal fala muito isso, é o seguinte: eu estou aqui na linha 11, Coral, no trenzão, e aí quando eu vou entrar no trem, o que eu faço? Eu empurro todo mundo, só empurrando o pessoal, e eu quero arrumar um lugar para sentar, e aquele desespero todo. Mas quando eu chego na luz, e eu vou para a linha amarela, aí eu venho aqui, todo educadinho, paro no cantinho da porta, espero as pessoas saírem, aí eu entro. O que aconteceu? Você é a mesma pessoa, você só trocou de transporte. Porque a cultura da linha amarela é outra. A cultura da linha coral é isso. Percebam? Se você já fez essa baldeação entre a luz e a linha amarela, é exatamente assim. A cultura nos influencia. Se todo mundo faz, você faz também. E não é incomum você ouvir as pessoas falando: ah, mas todo mundo está fazendo. Chega uma hora que fica normal certo tipo de coisas que não é normal. As pessoas começam a aceitar coisas que são erradas até. Vou dar alguns exemplos de culturas, para você ver como a cultura ela pode mudar de país para país. Por quê? Geralmente, a gente, às vezes por não ter tantas condições financeiras, a gente viaja pouco. E quando viaja dentro do Brasil. E a gente não tem noção de outras culturas, de outros países. Então, às vezes a gente fica ignorante. Na nossa cabeça, o mundo ideal é paulista, de preferência adventista, porque é a cultura que a gente vive. Mas existem muitas culturas nesse mundo. Tem uma tribo na Papua Nova Guiné chamada Dani, uma tribo Dani. E quando a mulher ela perde o marido, para ela demonstrar a tristeza dela, ela amputa um dedo. E a alegria dela, alegria não, né? O orgulho, não sei, é mostrar para as pessoas que ela amputou um dedo ou vários dedos, para mostrar que ela está triste porque perdeu o esposo. Eu não consegui trazer as fotos, mas tem fotos disso. Outra coisa, uma tribo brasileira, tribo indígena, chamada Yanomamis, né? Isso. O que eles fazem? Quando alguém morre da tribo, eles queimam essa pessoa, pegam a cinza dela, mistura com água e bebe. Toda a tribo bebe. Que é para aquela pessoa nunca deixe de fazer parte da tribo e ela esteja com eles sempre. É a cultura dessa tribo, que eu não vou falar o nome porque eu não consegui da primeira, provavelmente da segunda eu também não vou conseguir. Olha só para você ver como o conceito de beleza também é cultural. Como é que pregam que é a mulher bonita? A mulher magra, certo? Né? Com as partes avantajadas, né? É assim que se prega. Só que na África subsaariana, ali do centro da África para baixo, onde é mais tropical, uma mulher bonita é uma mulher gorda. As meninas, quando elas estão em idade de 12, 13 anos, a mãe alimenta ela com leite de búfala e aveia para que ela ganhe corpo. E quando ela vai fazer um desfile, coloca um peso dentro da roupa dela para que ela ande encurvada, porque é o andar elegante. O conceito de beleza e também está sujeito à cultura. No Japão, isso é recente, Japão e Coreia, muitas mulheres colocam um aparelho no dente, mas sabe para quê? Para entortar o dente, para o dente ficar torto, encavalado, porque eles acham bonito. Procurem tudo isso que eu estou falando para vocês na internet, que vocês vão achar rapidinho. O conceito de beleza está debaixo da cultura, porque a cultura influencia. Eu tenho muitos outros exemplos, quer ver? Tem um aqui, olha só, esse aqui é um negócio que até é muito estranho. É uma tribo do Brasil, no Mato Grosso.
o conceito de família deles não existe. Eles não se casam. A mulher, quando ela está em idade fértil, ela se relaciona com a maior quantidade de homens possíveis, e quando nasce o filho, todos os homens da tribo são pais desse filho. Todo mundo é pai. E eles já olham para a nossa sociedade e falam: vocês são egoístas, porque vocês só querem tomar conta do seu filho. O filho é de toda a tribo. Porque, por exemplo, se você não venderia o seu carro para pagar a faculdade de um outro irmão, do filho de um outro irmão da igreja, você faria só por causa do seu filho. Eles acham isso egoísmo. Porque o conceito de família deles é diferente. Por quê? Cultura. Passou-se tanto tempo fazendo dessa maneira que parece normal. Agora, a gente não pode, eu estou usando exemplos de tribos distantes, ou não tanto assim, Mato Grosso ou na Amazônia, e também de países da África, países da Oceania, mas sabe que as pessoas de fora olham para o Brasil e olham a nossa cultura e também acham muito estranho? O que eles acham estranho? O jeitinho brasileiro. Quem já não ouviu falar no jeitinho brasileiro? Tem páginas na internet aí que vivem postando. A mulher não tem a chapinha, ela alisa o cabelo como? Com ferro de passar roupa. O jeitinho brasileiro. Até aí tudo bem, né? Tem algumas coisas que já vi eles usarem ferro de passar roupa para virar chapa de pão, para fritar linguiça. Um monte de coisa. O jeito que o brasileiro quer driblar a lei. Pular a catraca do trem para não pagar. E isso está virando cultural. As pessoas acham cada vez isso mais normal, fazer as coisas dessa maneira. Por isso, você tem que usar a Bíblia e olhar a cultura do seu país e ver aquilo que você pode aceitar ou não. É perigoso a gente também fazer parte desse negócio aí. Outra coisa que as pessoas olham para aqui, as coisas que o brasileiro faz e não entende. A minha empresa é uma empresa americana. E de vez em quando vai uns americanos lá, né, para ver se está tudo certinho, se a gente está trabalhando direitinho. E tem algumas coisas que eles não entendem. Uma coisa, esse negócio que o brasileiro tem de cumprimentar com um beijinho no rosto, eles não gostam. É muita intimidade beijinho no rosto. Para a gente é normal, é comum. Você chega, cumprimenta. Mas para eles não. Não gostam. Eles acham muita intimidade. Tem alguns americanos que até gostam. Né, eles veem assim, eles acabam se acostumando. Mas a maioria não é a favor desse negócio. Outra coisa que o americano reclama muito aqui do brasileiro: pontualidade. Se você marcar meio-dia, o cara está lá 15 para as meio-dia. Se você marca com adventista, meio-dia e meia ele chega. Quantas vezes a gente não vê o pessoal falar assim: vamos marcar uma reunião? Vamos. Que horas que é a reunião? A reunião tem que ser 3 horas da tarde. Beleza, então vamos marcar 2h30, que aí 3 horas o pessoal chega. E pior que o pessoal ainda atrasa, né? Isso começa a virar cultural. De tanto que a gente repete, já começa a não ligar. Você atrasa 1, 2, 3 vezes, você fala assim: todo mundo chega atrasado mesmo? Eu vou chegar lá 3 horas em ponto, não vai ter ninguém. Aí eu vou ter que ficar esperando. Então eu vou chegar 3h30, que é o horário que está todo mundo chegando. A gente começa a se acostumar. Né? Em vez de tentar resolver o problema, não, a gente se acomoda. Outra coisa que é interessante, os americanos, que eles acham nojento, isso é até um defeito nosso de infraestrutura, mas jogar o papel no cestinho. Os americanos eles acham isso nojento. Por quê? Você está proliferando bactéria, está um negócio ali. Só que a gente sabe que com a nossa tubulação aqui, que não foi feita de qualquer jeito, por causa do jeitinho brasileiro, por causa da gambiarra, se você jogar o seu papel dentro da descarga, você entope tudo. Mas eles acham nojento isso. Uma coisa também que é cultural, que eles também não gostam, mas isso não é mais o americano, isso é mais o pessoal do Oriente Médio, da Índia. Comer de talher. Eles acham nojento. Falei assim: por quê? Falei assim: eu não sei como lavar esse talher. Quantas pessoas já botaram esse talher na boca? E eu vou botar a minha boca nesse mesmo talher, não sei se foi lavado direito, não sei como funcionou esse negócio aí. A minha mão eu sei por onde passou. E eu lavei ela antes de comer. Então, ela vai daqui para minha boca. Se você pensar, não é tão estranho essa cultura deles aí não.
Meus irmãos, por que eu estou falando desse negócio aí de cultura, Porque assim, você mudar uma cultura demora anos e mais anos para você mudar a cultura de uma pessoa e principalmente de um país, uma nação inteira que está acostumada a viver de um jeito. A gente está acostumado com mudanças muito rápidas. Não faz 12, 13, não faz 15 anos que o iPhone foi lançado e a gente já está no iPhone X. A tecnologia está assim, muito rápida. E a gente acha que qualquer mudança é assim, na nossa cabecinha. Mas quando a gente está falando de cultura e pessoas, as mudanças são lentas, elas demoram para acontecer. E como era a cultura das nações cananeias? Como eles viviam? O que eles faziam? É o que a gente vai descobrir. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar no olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé? Todo mundo, praticamente, né? Eu já ouvi falar nesse negócio aí. Isso está no código de Hammurabi. Por quê? Nessa época aí de Hammurabi, era perto da época de Abraão, era assim: o Márcio vinha lá e me matava. Morri, o Márcio matou eu. Aí meu irmão, eu não tenho irmão, mas é uma hipótese, uma teoria. Ele ia lá e matava o Márcio. Aí o irmão do Márcio matava o meu irmão. E aí a gente ficava assim, um matando o outro. Sem fim o negócio. Aí Hammurabi falou: vou botar o fim nesse negócio, vou botar uma leizinha aqui. Olho por olho, mão por mão, pé por pé. E essa lei naquela época era boa, certo? Hoje a gente já não pensa assim. Tanto até Jesus ele cita isso aí. E a gente vai ver que essa mudança para acontecer de cultura para cultura vai ser muito difícil. Deus não chamou Israel para matar ninguém, para exterminar ninguém. Como que eu digo isso? Quando que foi o chamado? Gênesis no capítulo 12. Abraão e o seu chamado. Capítulo 12 de Gênesis. Versículo 1, já vou ler para a gente ganhar tempo, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para ser bênção. Outro versículo. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Abra aí na Bíblia de vocês rapidinho. Uma aliança que Deus fez com Abraão. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E aqui ele começa a citar todas as nações que tem aí nesse território. O rio do Egito é o Nilo. Então é desde o Nilo até o Eufrates, que é lá para cima. Toda essa terra seria do povo de Israel se eles fossem fiéis. E como que é? Deus deu essa terra, já tinha gente morando lá. Como foi que Deus deu essa terra? Abraão, ele era muito rico, muito influente. Eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, mas eu vou contar para você como que foi aconteceu. Abraão saiu da terra dele e ele veio descendo. E ele foi ficando rico e mais rico. E ele tinha muitos servos. E ele começou a comprar terras, com escritura e tudo. Terras dele. Abraão era um homem muito influente, porque não é um homem qualquer que ia ser recebido pelo faraó do Egito, igual ele foi. Num homem qualquer, ele não ia ser recebido pelo rei da Filisteia, como ele foi recebido. Abraão era um homem muito influente, um homem de posses, um homem rico. Ele era dono de poço.
Imagina só, no deserto, onde não tem água, você ser dono de poço é você fazer riqueza, é você conseguir criar gado. E Abraão era esse homem. Abraão comprou muitas terras. Jacó comprou muitas terras. Esaú também foi um homem muito rico, comprou muitas terras. Então, a terra de Canaã foi comprada por Abraão. Já pertencia ao povo de Israel. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Por que eles tiveram que tomar de volta? Lembra de José? O que aconteceu? José foi levado para o Egito. Lá no Egito, ele vira escravo e depois governador do Egito. Traz a família dele por causa da fome, e eles ficam no Egito durante 400 e alguma coisa, 450 anos mais ou menos. E lá no Egito, eles se tornam escravos, a cultura deles muda durante 450 anos, eles absorveram a cultura dos egípcios, e agora, quando eles vão voltar para a terra deles, o que tem lá? Um monte de gente morando. E agora, como que faz? Deus nunca quis que houvesse guerra, mas tem um texto que está em Gênesis também, que diz que Deus ainda não tinha dado a terra para Abraão, porque a iniquidade dos amorreus ainda não tinha se enchido. Durante 400 anos Deus teve piedade daquele povo. E quando chegou a época do Êxodo, Deus leva os seus filhos e há guerra. E uma coisa que eu vou falar para vocês, quando Deus diz para matar, quando Ele está falando isso, Ele não está falando matem, dando uma ordem direta. Ele está permitindo. É diferente um pouco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus fala assim, eu endureci o coração de Faraó, um espírito da parte do Senhor que veio para atormentar Saul, ou então eu farei com você isso, eu farei aquilo, não é, no hebraico é diferente. É como se fosse uma ironia. Digamos assim, a Águida está doente, tá com a garganta inflamada. E aí eu falo, Águida, você não pode tomar sorvete porque a sua garganta está ruim. Mas a Águida fala assim, mas eu quero muito tomar sorvete. Eu falo, Águida, não toma, melhor para você. Aí ela fala, mas eu vou tomar. Eu falo, você vai tomar? Então toma, enche a cara de sorvete. Pode tomar, enche, come aqui bom todinha. O que é isso? É uma ironia. Em hebraico é assim, eu farei com que você tome sorvete. Ele fala assim, toma sorvete mesmo? Não, farei com que você tome sorvete. É como se fosse uma permissão, é como se fosse uma ironia. Quando Deus manda matar, quando Deus diz isso, Ele está permitindo que algo aconteça. Quer ver alguns exemplos de permissões de Deus? Abram a Bíblia de vocês em Gênesis no capítulo 48. Está no capítulo 15, vai para 48 aí. Tudo isso é só para a gente entender porque Deus mandou matar. Eu já vou chegar na bondade de Deus logo, logo. Por que Deus parece um tirano? Mas a gente vai ver que não é nada disso. Gênesis capítulo 48, versículo 11, diz o seguinte. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Foi Deus que fez ele ver os filhos? Não. Quem fez ele ver os filhos foi o próprio José. José trouxe os filhos, e aí ele falou assim, eis que Deus me fez ver os teus filhos. Deus permitiu que Jacó visse os filhos de José. Outro versículo, Jeremias 24. Vamos rapidinho aí, para a gente ver aí que esse negócio não é da minha cabeça não. Isaías, Jeremias, capítulo 24. Jeremias 24. Eu falei Isaías porque Isaías é antes de Jeremias. Mas o livro é Jeremias, no capítulo 24, versículo 1. Diz assim, fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. A gente pode parar por aqui, porque o interessante está só no comecinho do versículo. Fez-me ver o Senhor me permitiu ver a visão que vinha a Jeremias. Eu vou citar de cabeça o próximo versículo, que está lá em Daniel, quando tem a visão do urso, e fala assim, e fez o urso devorar muita carne. Você precisa fazer um urso devorar carne? Apesar que na minha cabeça o urso devora salmão, né? Mas ele, por ser um animal carnívoro, você não precisa fazer que ele devore. Foi
dado permissão que ele devorasse. E quando você estuda a profecia, se encaixa muito mais com dar permissão do que Deus fez ele devorar a carne. Porque quando você vai ver a interpretação da profecia, é muito mais lógico que o urso tenha sido permitido e não que tenha sido feito que ele devorasse a carne. Então nós vimos aqui que Deus ele não mandou, Deus ele permitiu. E por que Deus permitiu? Por alguns motivos. O primeiro motivo, Deus não estava deixando que os israelitas entrassem na terra para tomar. Não, aquela terra já era deles. É, digamos assim, uma reintegração de posse. Segundo, não foi por xenofobia, não foi por religião, não foi por nada disso. Isso era a paga dos pecados dos próprios filisteus. E depois eu vou explicar que tipo de pecados eles estavam cometendo naquela terra. Outra coisa, para ver como Deus não é injusto, quando Israel começou a praticar os mesmos pecados que os filisteus, a Bíblia diz que eles fizeram coisas até piores, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e destruísse Israel, a vinha do Senhor, o povo escolhido, a nação santa, quando eles cometeram os mesmos pecados que os cananitas cometeram, Deus permitiu que até os seus filhos pagassem pelos seus pecados. Não foi um negócio arbitrário. E o que os cananitas estavam fazendo que abominava tanto ao Senhor? Sacrifício de crianças. Não sei quando vocês já ouviram falar do deus Moloque. Sabe o que os cananeus faziam? Eles pegavam os filhos deles, aí tinha uma estátua, geralmente de bronze ou de ferro, eles aqueciam essa estátua, ficava muito, muito quente, e eles botavam a criança lá dentro e ofereciam para o Deus. Bestialismo, moralidade sexual. Bestialismo é sexo com animais. Moralidade sexual espalhada, morte, assassinato, tudo isso solto pela terra dos cananeus. E Deus foi paciente com eles desde a época de Abraão. E quando chegou na época do Êxodo, ele cumpriu com a palavra dele, porque o pecado tem preço. E por isso que foi permitido, por isso que Deus deu a permissão dele para que Israel entrasse. E se você for ler lá em Deuteronômio 20, vai falar que eles chegavam e primeiro eles pediam para as pessoas se renderem. Se eles não se rendessem, aí que eles invadiam, faziam o cerco. Então, quando você está lendo que Deus permitiu, Deus mandou, não é porque Deus é um Deus ruim, um Deus mau, um Deus tirano. Deus estava... A cultura daquela nação, que é por isso que eu falei de cultura, estava tão contaminada que eles estavam achando normal matar crianças. Eles estavam achando normal imoralidade sexual. Eles estavam achando normal assassinato. E como Deus pode ficar de olhos fechados depois de dar tantas oportunidades durante mais de 400 anos? Ele tem que vir com juízo. E foi por isso que Deus permitiu. Isso foi inclusive um ato de amor também da parte de Deus. Amor pelas crianças que eram sacrificadas. Amor por aquele povo que se continuasse ali, toda criança que nascesse, ela já ia nascer naquela cultura e ela ia achar que tudo aquilo era normal, e ela nunca ia, e com todas as crianças que nascessem, não ia ter oportunidade de conhecer o Deus de Israel. Foi um ato de misericórdia. Agora eu vou mostrar para vocês quem é o Deus do Antigo Testamento. Abra a Bíblia de vocês. Abra a Bíblia não. Primeiro, antes de a gente vir para a Bíblia, eu vou refletir com vocês. Como Deus agiu no Éden? Quando Adão e Eva pecou. Com muita misericórdia. Imagina só o tempo que Deus gastou com Adão. Gastou não, investiu em Adão e Eva. Toda a viração da tarde, Deus vinha falar com Adão e Eva. Eles tinham ciência do mal. Deus avisou para eles que havia um inimigo. Deus falou para eles tomarem cuidado. Deus disse: não se aproximem, não se separem, fiquem juntos. E assim eles caíram. Não que eu seja melhor que eles, eu também sou pecador, do mesmo jeito. Mas, o que Deus fez? Ele foi de encontro a eles. Onde você está, Adão? Como que você sabe que você está nu, Adão?
com carinho, com amor. Ele falou assim: Adão, você perdeu acesso ao paraíso, Adão. Aí sacrificou o cordeiro. E antes de botar eles para fora, porque a gente fala, eles foram expulsos do paraíso, mas antes de Deus expulsar eles, Ele deu esperança para eles. Virá o filho da mulher. Tem esperança para vocês. Esse cordeiro significa alguém que vai morrer no lugar de vocês. Como foi que Deus agiu durante os 40 anos? Imagina só, o que Deus fez para tirar esse povo do Egito? 10 pragas. Ele forçou o faraó a botar eles para fora. E quando Moisés sobe e fica 40 dias lá em cima, o que esse povo faz? Um bezerro de ouro e diz assim, ó, aqui está o Deus que nos tirou do Egito. Um bezerro de ouro. Como Deus se sentiu? Às vezes quando eu leio esse texto, eu fico meio confuso, que dá a impressão para mim que Deus está chateado. Porque Deus olha para Moisés e fala assim, ó Moisés, desce lá, porque o povo que você tirou do Egito se perverteu. Assim, eu, Moisés? A impressão para mim que eu tenho é que Deus está chateado. Um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que busca. Durante 40 anos Ele alimentou esse povo com maná. Durante 40 anos as sandálias deles não se gastaram, a roupa deles não ficou velha. Esse é um Deus de amor. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada e logrou graça no deserto, que eu acabei de falar. Deus protegeu esse povo no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que não desiste do povo. Um Deus que ama. Que quando Ele manda um castigo é para corrigir. Assim como um pai bate num filho, não é por maldade. É porque Ele quer ver que aquele filho que, se for um homem, que ele cresça como um homem valoroso. Se for uma mulher, para que cresça uma mulher decente, uma mulher de fibra, uma mulher de valor. Não é para bater por pura maldade, é bater para corrigir. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Abra a Bíblia de vocês agora em Miqueias, no capítulo 7. Um pouquinho mais para frente aí. Miqueias 7. Quando chega nos profetas menores fica difícil de achar, né? Eu já achei aqui. Miqueias, no capítulo 7, versículo 18. Diz o seguinte, vou ler aqui rapidinho. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é Deus. É um Deus que, quando você peca repetidas vezes contra ele, Miqueias 7, 18 e 19, está escrito isso aí. Quando você peca, e aí você comete o mesmo pecado, e você se arrepende de verdade, você fica triste por causa disso, não interessa se foram 10, 15 vezes. Se você foi pedir perdão de verdade para Deus, Ele te perdoa. Porque Ele não quer saber quantas vezes você errou. Ele quer saber se você se arrepende, se você está triste por aquilo que você fez, se você quer ajuda para sair desse poço, desse lamaçal de pecado. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Você quer ver a história de Oséias? Pensa na história de Oséias. Deus diz assim para Oséias, está vendo aquela mulher ali que é adúltera? Vai lá, casa com ela e ama. Como que você casa com uma mulher que sabe que é adúltera e tem que amar? Porque Deus queria dar uma lição para o seu povo. Porque nós somos como uma mulher adúltera. É forte isso. O que é uma mulher adúltera? É uma mulher que trai o marido. E nós traímos Deus o tempo todo.
Você traz seu Deus por um trabalho, você traz seu Deus por um prazer momentâneo, você traz seu Deus por coisas fúteis. E ainda assim Ele te ama. E ainda assim Ele quer estar do seu lado. E ainda assim Ele está de braços abertos, esperando você voltar. E Ele pega e fala assim, os seus pecados, meu filho, como a gente acabou de ler, eu piso sobre eles, eu esmago eles, eu jogo eles na profundeza do mar, eu não me lembro deles. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Nunca duvide do amor de Deus. Porque eu me enxergo nisso. Quantas vezes eu desprezo o amor de Deus? Quantas vezes eu troquei o amor dele por coisas do mundo, por coisas que vão acabar? Quantas vezes eu não fiz isso? E tem uma música que diz que o amor de Deus é ousado, inconsequente. A tradução da palavra ousado é inconsequente, um amor inconsequente, um amor que não se explica. Esse é o amor de Deus. Então quando alguém falar para você assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, tenha certeza que essa pessoa não conhece o Deus que eu conheço. Essa pessoa não conhece o Deus da Bíblia, porque Ele te ama desde o momento que você nasceu. Ele vai até as profundezas te buscar. Se você tem um verso que eu não lembro onde está escrito, mas fala como que você se esconde de Deus. Se você vai no mais fundo, onde quer que seja, Ele te encontra. Se você voa sobre as nuvens, lá Ele também está. Deus está sempre do teu lado. E sabe o que te afasta de Deus? O maldito do pecado. Não existe pai melhor que Deus. Não troque Deus pelo pecado. Abandona o pecado, irmão. O que é que falta para você tomar uma posição ao lado de Deus? Ele tem poder para tirar o pecado do seu coração, aquele pecado acariciado, aquele negócio que você acha que você não pode vencer. Ele pode. Aceite Jesus hoje. Ah, mas eu já sou batizado. Aceita Jesus hoje. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Aceita Jesus hoje. Porque Ele nunca deixou de esperar por você. Antes de orarmos, até queria fazer um comentário que, impressionantemente, esse hino, de maneiras estranhas, até resume um pouquinho do que a gente falou hoje. Que você, como uma criança, igual as crianças cantaram agora aqui, possa olhar para Deus e dizer assim: eu te amo, papai. Como criança mesmo. E o hino diz assim, eu vou contar para todo mundo. Você tem que ser um missionário, você tem que falar para todo mundo desse Deus que você conhece. Porque se Ele é tão bom para você, Ele pode ser bom para o mundo todo. E fala assim, igual você não há ninguém. Sem você não posso viver. Por mais que esse hino, não sei se foi a intenção de ter essas duas interpretações aí, apesar de ele ter sido escrito para pais terrenos, ele também, se você meditar na letra dele, ele também serve para o Pai Celestial. Então, tomara que você tenha entendido a minha intenção hoje com esse tema aqui, que é mostrar que Deus é bom o tempo todo. Não teve um dia que Ele não estava do teu lado. E Ele vai continuar sendo bom até que Ele volte, para que Ele possa ser bom por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, nós aqui ouvimos aqui um pouquinho tentamos entender um pouquinho de por que o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem no passado, Deus. Algumas pessoas pegam esses textos isolados e tentam deturpar o seu caráter, ó Deus.
dizer que o Senhor não é bom, que o Senhor foi um genocida, que o Senhor fez coisas terríveis, mas o Senhor fez tudo por nós, ó Deus. O céu deu tudo por nós. E em forma de agradecimento, ó Deus, eu quero dar tudo que eu tenho para Ti, ó Deus, que não são posses, não são nada, é o meu coração, ó Deus. Toma em Tuas mãos o meu coração, ó Deus. Toma em Tuas mãos o coração de todos os que estão aqui nesta igreja, ó Pai. Seja para nós um Pai, ó Deus. E se for preciso, ó Deus, assim como está em Apocalipse, diz que o Senhor repreende a todos quanto ama. Se for preciso, ó Deus, para que nós não percamos a nossa salvação, se for preciso para que nós continuemos andando no Seu caminho, nos repreende, Deus. E acima de tudo que nós possamos aceitar a Sua repreensão, ó Deus, como um carinho que o Senhor faz, porque isso é para nosso bem, ó Deus. Assim como um Pai terreno, o Senhor que é o Pai celestial tem em vista o nosso bem muito mais, ó Deus. Leva cada um para a sua casa, ó Deus, em segurança. Que os santos anjos cubram todas as pessoas que estão aqui, ó Deus. Amanhã é um dia de trabalhos, de lutas. Para quem vai trabalhar, que o Senhor acompanhe para o trabalho. E que essa pessoa possa ser um representante de Ti no serviço, ó Deus. E se há alguém aqui procurando emprego, ó Deus, que o Senhor abra as portas do emprego para essas pessoas, ó Deus. Para que elas também possam ser um missionário fora da igreja e fora de sua casa, ó Deus. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.